E lá vamos para mais um Liga da Política. E aí, Ari, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo em paz, depois recuperado de uma virose que eu peguei. Precisei ficar afastado um tempo, mas agora voltando com todo o gás. Maravilha. Bom, Cissa, tá que tudo bom. certinho, Cissa? Tudo ótimo. Ari voltou, tá tudo certo. Hoje o papo vai ser leve, papo de jornalista, papo de comunicação. Com mas certeza. também um baita de um político. Exatamente. E a gente vai tentar entender um pouquinho nessa história, né, Guzmão Neto? Porque você, jornalista e agora um grande político, um grande articulador, uma pessoa fantástica, mas eu quero conhecer. O papo aqui é simples. Você precisa tomar cuidado só com algumas pessoas que quando tá inspirado... A gente não vai citar nome. Quando tá inspirado, eu não quero dizer não, mas tem gente aqui que quando tá inspirado, ele tava doente, talvez ele pegue mais leve hoje, né? Esteja se recuperando ainda. Talvez ele esteja se recuperando. Mas a gente quer... Coitado A gente começa o papo aqui querendo saber do processo político. Mas você é jornalista também, que nem nós somos. E eu quero entender um pouquinho. Conte sua história lá do jornalismo e qual foi a hora que virou essa chavinha aí pra política. E vamos conhecer também um pouquinho dessa história do Guzmão político. O primeiro é uma alegria imensa estar aqui entre colegas, e aí Ari vai me dar um desconto, que esse aí é famoso, o fogo dele aí é forte. Paulo, você é uma grande figura, referência na comunicação, no jornalismo político, no marketing eleitoral e político, um colega, grande amigo. Ari é essa figura que eu conheço também da jornada, da profissão. Cissa, essa grande figura aí que reúne aí diversas características e qualidades da política, da arte, do jornalismo, da comunicação. Então, para mim é motivo de lisonjeio estar aqui entre essas feras aí. Tá em casa. Maravilha. Coisa boa. Isso é bom. Eu Conheço um pouquinho dessa história. Liga da Política. Primeiro acompanho aí desde os primórdios do Liga da Política. Você começou esse projeto bem bacana lá atrás com o nosso amigo querido Evilásio Júnior, meu amigo, meu irmão, colega de redação, com quem convivi bons tempos da minha trajetória da comunicação. O podcast é só áudio. Ele fazia lá de São Paulo. Lá de São eu daqui. Paulo. Tinha vídeo, não? Não, Vídeo, só era áudio. só áudio. Somente áudio. Era Ele bom. lá de São Paulo e eu daqui de Salvador. Os caras traziam furo pra caramba, Evilásio trazia opiniões, figura do cenário nacional, sempre venho acompanhando aí, é bem bacana, e ver hoje essa evolução, acompanhando, né, as tecnologias, e hoje o Liga da Política vem se consolidando aí. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Mas assim, política e jornalismo na minha vida, não existe uma coisa separada da outra, né? Elas se complementam e uma coisa depende da outra, foi surgindo ao longo do processo. A minha militância política, ela começa desde a infância, desde a juventude. Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade bem pequenininha lá no sul do estado, município de Una, fica ali entre Canavieiras e Ilhéus, uma cidade de 20 mil habitantes. E eu comecei a trajetória política lá, ainda criança. Quando eu tinha 4 anos de idade, foi a minha primeira memória afetiva que eu tenho da minha trajetória. Eu me lembro que com 4 anos eu comemorava a eleição de meu pai para vereador lá do município de Una. E foi uma eleição assim muito surpresa para muita gente. Meu pai é um menino simples, pobre, da zona rural do município de Una, de uma comunidade muito pequena, saiu candidato a vereador por conta de uma movimentação ali de jovens que tinham dificuldade de usar o transporte público para poder acessar a escola. E nessa movimentação dessa gurizada ali, meu pai com 21 anos mais ou menos, saiu candidato a vereador, e meu avô, que era um agricultor familiar da região, aquele cara bem tradicional, não quero meus filhos metidos com esse negócio de política, principalmente se perder a eleição, vou sair desmoralizado, que na minha vida eu não perco em nada. E meu pai foi candidato a vereador no ano de 88, eu acho. E no meio da eleição aconteceu um acidente, meu avô faleceu, morreu atropelado. Vixe. E meu pai, pessoal, poxa, Fernando não vai conseguir levar adiante essa situação, mas ele levou a candidatura e venceu a eleição. E no discurso dele de posse, ele, poxa, meu pai não viu, que meu avô foi o primeiro, inclusive, a duvidar que meu pai teria condições de vencer uma eleição, porque sem dinheiro, muito pobre, sem uma história política, sem apadrinhamento político algum,
um grupo de meninos em ali lutando. 1988, lá atrás, que era muito mais difícil. Muito hoje, né? mais Hoje difícil, você contra tem o sistema. político, E os coronéis político mandavam- outsider, antigamente... O era voto muito de difícil, cabeça era soberano voto de era cabeça. ainda mais soberano, Sim. né, naquela época. Sim. E ele venceu a eleição e foi vereador durante E não tinha rede social, não tinha nada. tinha nada. é. Não tinha nada, Era Só com base. um papelzinho mesmo e anotando o número. E aí eu fui Indo vendo contra o isso, sistema né? mesmo, E meu né? pai foi desse perfil, né? E eu fui criando relação com isso desde que eu me entendo por gente. Sua mãe Meu pai- também, né, Guzmão? Foi vereadora? Exato. Depois que meu pai completou 5 mandatos... Também não parou mais, né? Parou. Depois de 5 anos. Aí, Foi aí 5 foi. e minha mãe 2 mandatos na sequência. Então foram 7 mandatos assim Da consecutivos família. na vereança e aquele estilo de meu pai, né? Portas abertas, aquele político que não diz não. Quantas e quantas vezes eu em casa, o pessoal chegava em casa batendo na porta precisando de um bujão de gás e meu pai perguntava se a comida nossa já estava pronta. Ó, já está pronto, então vamos tirar o nosso e dar para ele, Olha porque a da isso. gente já está resolvida. A nossa já está pronta, ele que precisa agora. Então a gente ia lá, aquela política muito social, né? Do real papel do vereador, que é estar na ponta, na relação com o povo, nesse relacionamento com a comunidade. Então, na essência mesmo, esse formato foi o que eu aprendi. Depois eu comecei a fazer fui adquirindo mais idade, entrei no movimento estudantil, comecei a fazer um movimento de jovens, comecei a organizar na minha cidade. Ninguém não tinha essa conscientização da militância jovem, e a gente começou a inaugurar esse formato, e aí foi, né? Depois, adulto já aqui em Salvador, me mudo para Salvador, estou aqui há 17 anos, e veio o jornalismo para a minha vida. E aí o jornalismo me deu régua e compasso para a construção da minha trajetória política, enquanto figura profissional. E da trajetória política que eu falo não necessariamente naquela época enquanto partidário, enquanto candidato, mas personagem atento, cobrindo os bastidores da política. Já passei por diversos veículos de comunicação do segmento político, já coordenei diversas campanhas eleitorais aí na carreira. Não ganhei tantas quanto Paulo ganhou. Esse homem aí já ganhou centenas de campanhas dizer que a eleitorais. gente não perde a eleição. Quem perde é o candidato. Quem faz Exato. a campanha sempre sai, Ganha. sempre É. ganha. Sempre Quem faz a ganha. campanha sempre ganha. Então todas que eu fiz eu ganhei. É É isso verdade. mesmo, é isso A mesmo. lógica é essa. Exatamente. Então, essa relação, o jornalismo, ele nos dá, né, essa visão crítica dos acontecimentos, e eu consegui sempre ter a visão de um jornalista focado na política, mas que conviveu ao longo da vida com a política, na pele, né, no contato tete a tete com as pessoas. E isso a convivência política me ajudou muito na evolução da minha carreira enquanto profissional da comunicação e do jornalismo político. Então, essa relação. E o aprendizado, né, a visão, enquanto comunicador profissional da política, também me deu uma outra visão para amadurecer o meu lado político militante. Então, duas coisas que são necessárias. Eu sou apaixonado pelo jornalismo. Não consigo me enxergar fazendo outra coisa na minha vida a não ser comunicação. Então é isso, o jornalismo e a política me deu essas duas questões. E até que um dia, eu participando, denunciando crimes eleitorais, denunciando improbidades administrativas na minha cidade, fui para cima, as pessoas passaram a ter uma certa referência na gente, porque eu utilizei do espaço na comunicação para combater maus feitos. Sim. E muita gente, um dia... você precisa também ter o seu espaço, você vem de uma história familiar política, mas diferente daqueles apadrinhamentos que a gente vê, né? Que o pai é deputado federal, senador, governador. É isso aí que eu ia lhe presente, perguntar, não é o porque caso. Seu pai não teve referência política, né? Seu avô, que devia ser Guzmão, porque seu nome é Guzmão Neto, é por conta desse avô? Não, é a parte ariana, mas a parte de Guzmão é a parte materna. Então, assim, não existia, né, uma referência política dentro de casa, né? Seu pai, com 21 anos, sai candidato a vereador. Foi o primeiro. E como era para você, dentro de casa, ter essa virada de chave, né? E a partir daí, vocês começaram a conviver com a política e debater política dentro de casa, acredito eu. Exatamente. Eu aprendi, né, dessa forma. Meu pai é uma figura que teve pouco estudo. Meu pai estudou, não concluiu, não cursou uma faculdade.
Mas um cara autodidata, um cara muito inteligente, um cara muito guerreiro, que vai para cima. E meu pai, sem ter tido oportunidade de ter cursado uma universidade, a bandeira de meu pai era a educação. Porque a primeira, onde começou essa trajetória foi justamente pelas dificuldades de jovens que tinham de acessar a escola, porque moravam numa zona rural e não tinha transporte. E quando meu pai se elegeu a primeira vez vereador, o primeiro projeto que ele colocou em prática foi o transporte escolar. E ele foi uma referência ao longo de muitos anos que ele cedia, ele fazia inclusive o papel do executivo. Ele concedia o transporte público para alunos de diversos distritos e povoados, que seria o papel da prefeitura. Mas ele criava uma relação com diversos empresários da cidade, com o Hotel Transamérica, e conseguiu mobilizar e fazia essa oferta. Então, uma figura, um paradigma, né? Uma figura com pouco estudo, mas que teve a educação como sua principal bandeira. Visão, né? E aí amadureceu essa história. Você teve a referência de seu pai como um político a seguir, mas quais são as suas bandeiras, o que você imagina, o que você enxerga deste processo político? Porque viveu os bastidores dentro do jornalismo, enxergando isso tudo, aí você, com certeza, você sabe onde é que está faltando para ir. Quais são as suas bandeiras, como é que você enxerga esse universo político, do lado de lá, do ringue? Do outro lado. Já dentro do ringue, né? Então, como eu falei, o jornalismo, ele me deu essa visão para sair de uma militância, partir apenas de uma militância profissional para partir para eu preciso dar também agora a minha contribuição. Já coordenamos diversas campanhas e tomamos a decisão de enfrentar uma candidatura. Eu estava no município de Una há 2 anos, o nosso grupo político venceu a eleição, eu fui convidado para ser secretário municipal de governo daquela cidade e depois eu voltei para Salvador e o nosso grupo político aqui em Salvador falou, não, nós precisamos ter um representante, nós precisamos ter uma candidatura. Então eu acho que Gusmão está preparado para poder enfrentar esse desafio e inaugurar a foto na urna, que é uma tarefa difícil, é um desafio que não é para qualquer um, que a gente precisa de fato ter sangue no olho para poder correr na rua, colocar a foto no santinho para pedir voto, sobretudo no momento que a sociedade está com a política desgastada, né, por conta de diversos problemas aí, muitas atrocidades. Então, você vê uma figura do jornalismo se enfrentar, ir para o lado da política, precisa ter muita habilidade com relação a isso e nós fomos, e o pessoal, rapaz, você acabou de voltar do interior, você vai ser candidato a vereador na capital da Bahia, não é muita presunção sua, você não vai ter aí 300 votos e tal, e eu peguei... Não foi isso que a urna disse. Não foi. Aí nós juntamos um grupo de amigos, sem grana, sem dinheiro, apenas na militância, defendendo as bandeiras que eu acredito, nós temos uma trajetória em defesa das pessoas com epilepsia e autismo. Minha principal bandeira de luta é justamente isso. Tenho um sobrinho, um afilhado que é autista, e a partir disso me abriu os olhos sobre essa pauta, e eu comecei a mergulhar na busca por políticas públicas para essas pessoas. E Salvador é a capital do Brasil com o maior número de pessoas com epilepsia do país. Pessoas que precisam utilizar a cannabis como medicamento para poder trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Então, comecei a navegar nessa jornada em defesa das pessoas com autismo, com epilepsia, com síndromes raras, com Alzheimer, com Parkinson, que são enfermidades que necessitam do uso medicinal da cannabis, em especial o canabidiol. E aí, peguei essa bandeira, juntamos um grupo de amigos, tinha um carrinho de um primo que ele se colocou à disposição, a gente fez uma vaquinha, colocou uma caixa de som no teto, saímos correndo, em plena pandemia. Então, saímos correndo a cidade, pouco conhecido nas ruas, e tivemos uma votação expressiva. Tive voto em 80 bairros de Salvador, tendo sido o mais votado no bairro onde eu resido, e o 5º mais votado em uma zona ali que compreende do Estiep até Itapuã, passando por bairro da Paz, Boca do Rio, Pituaçu,
e terminando em São Cristóvão e Itapuã. Fui o 5º mais votado ali, bati de frente com muitos caciques da política. Que já estavam no jogo. No processo, no jogo ali, com estrutura financeira, com estrutura administrativa, com estrutura de um mandato, fazendo política, e a gente ali na amizade, na criatividade, pedindo voto, e o povo entendeu. Então o Guzmão sai do anonimato eleitoral e uma liderança política hoje em Salvador, muito consciente do meu papel na sociedade, de uma pessoa que veio do interior, veio de uma trajetória simples e humilde, e com a convicção de que não tem o direito de fazer errado, de fazer de uma forma que não agrade as pessoas que acreditam no nosso projeto. Não vivo da política, sou parceiro do prefeito Bruno Reis, um amigo, sou aliado dele, mas não sou funcionário da prefeitura. Quando eu percorro os bairros de Salvador, que as pessoas me cobram, me pedem intermediação para poder trazer benefícios para os bairros, me dá uma certa dignidade, porque eu sobrevivo da iniciativa privada. A política é um instrumento de transformação na minha vida, e isso me dá um embasamento, um embasamento e uma segurança daquilo que a gente está fazendo, porque a política simplesmente é isso. E eu acho que esse é o formato correto, porque muita gente está na política por uma profissão, Sim. utiliza do mandato para poder fazer carreira política. É nesse sentido Esse Vá, Eu ia te perguntar justamente isso. Sai Guzmão Neto, aquele menino jovem, cheio de ideais, de Una, uma cidade pequena, relativamente pequena, e vem para Salvador, né? Qual é a diferença que você enxerga entre a política do interior e da capital? E como foi para você bater de frente com vários políticos? Porque você começou na comunicação e você é muito conhecido por ter voz na política, por mostrar o que você achava, encontrava via de errado. Qual é a diferença dessas políticas, se é que há, na sua opinião? E como foi bater de frente com os peixes grandes, como a gente diz da política aqui em Salvador? A diferença está justamente aí, na existência dos peixes grandes. A existência dos peixes grandes. No interior, você tem uma relação política muito de afetividade, de amizade, de militância. Que você briga faz... só no momento da campanha, depois todo mundo é amigo, né? A briga, a cidade vira um Bavi ali, mas você tem um ambiente de relação. Quando você parte para uma eleição numa cidade grande, numa capital, aí o negócio começa a azedar, o azeite começa a ferver realmente, porque você começa a mexer com um jogo de interesse. A gente sabe que existe na Câmara de Vereadores de Salvador, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados, a gente vê um grupo de pessoas que estão ali representando apenas interesses econômicos naquelas bancadas. Você vê poucas aquelas pessoas que de fato estão ali por um propósito, estão ali por uma bandeira. Sim. São pessoas que estão simplesmente... investem uma estrutura no processo eleitoral para poder praticamente adquirir um mandato e não conquistar. Então, o mandato ele faz uma diferença quando ele é conquistado com as pessoas de verdade, quando ele não é adquirido pelo poder econômico para representar alguns interesses que normalmente são interesses de poucos. Então, quando eu escolhi sair da zona de conforto para poder partir, para ir para a ponta, dar a cara a tapa, enfrentar o desafio frente, né? E ir para a ponta, pedir ao eleitor para poder fazer parte de um processo de transformação, você está de fato saindo da sua zona de conforto para poder enfrentar outros problemas. Então, aquele cara que joga a pedra para poder receber a pedra, né? Para poder ser a vitrine da vez. Sim. Então, é um desafio, foi um tabu gigantesco, mas... A gente tem crescido bastante aí com a nossa trajetória. Tem um projeto que eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar em prática, que é instalar em Salvador o primeiro centro de referência da pessoa com epilepsia, para a gente dar um atendimento digno para pessoas que precisam utilizar a cannabis como medicação. O prefeito Bruno Reis sancionou um projeto, sancionou uma lei exatamente que inclui... O município permite dar o remédio, né? Exatamente. É uma lei que autoriza o município a incluir o canabidiol entre a lista de medicamentos fornecidos pelo SUS na cidade. Sim. Foi um avanço, diversas organizações pleitearam, pediram isso. Como é que está isso hoje? Está sancionado, está faltando regulamentação, né? Regulamentação. Falta uma regulamentação e colocar em prática e, de fato, incluir. Porque o que acontece? Pessoas que precisam do uso medicinal, sobretudo do canabidiol, é um medicamento caríssimo, uma ampola de 30 ml às vezes chega a custar R$ 2.700.
a comercialização no E Brasil. não vem no Brasil, né? Vem de fora. Vem de fora. Já, hoje em dia é permitida a comercialização, mas a fabricação do medicamento é proibida aqui no Brasil. Então, por mais que seja permitido que você consiga comprar na farmacêutica, é um produto importado, normalmente vindo do Canadá, dos Estados Unidos ou do Chile. Então, passa a ser inacessível para a vida de diversas pessoas. Uma mãe que tem uma criança com epilepsia que sofre 50, 80, 100 convulsões por dia é uma família que vive em situação de vulnerabilidade inteira. Uma criança em casa vulnerabiliza não apenas ela, mas toda a família, porque a mãe não pode trabalhar, porque precisa viver exclusivamente daquilo ali. Exatamente. A criança tem aquele benefício ali da Previdência que é muito Escasso. pequeno. Então, a mãe ela precisa viver 100%. Normalmente, o pai abandona a família. Muitas vezes o pai abandona, A maioria das Sai, vezes. aguenta, e a mãe é a figura resistente que segura a peteca ali. Como é que uma mãe dessa consegue sustentar uma criança dessa com um medicamento desse preço? Como é que ela Eu vi uma consegue? reportagem outro dia, acho que foi no SBT, sobre mães que se juntaram, formaram uma associação, elas entraram com uma liminar para elas fazerem a produção desse medicamento. Exatamente. Nós temos uma instituição aqui em A Salvador. Sim. Temos um instituto. Não, lá em São instituição. Paulo. Ah, Isso. tá. Você tem uma outra instituição. Nós em fundamos Salvador. fundamos uma instituição e também temos outra instituição que está bem avançada nesse sentido, que qual é o objetivo? É associar mães e amigos de pessoas que precisam fazer o uso medicinal da cannabis, e a gente faz todo um trabalho voluntário de atendimento com o neurologista para Porque poder precisa receitar. muito disso, né? Tem um paradigma, tem um preconceito, não é um paradigma não, Exato. tem um preconceito muito grande com cannabis. E Isso. aí as pessoas ficam aquele, se não tiver esse trabalho, porque todo um trabalho, não é simplesmente, tá aqui a medicação, você tem que ter todo um trabalho. Aí você tem essa associação, você faz parte de uma associação que cuida disso, de juntar essas pessoas que estão sentindo as mesmas dores, mas o caminho é esse, e vocês vão Exatamente. fazer esse meio de campo até a Secretaria de Saúde Municipal para poder ajudá-los? Exatamente. A instituição, nós fundamos uma instituição, mas eu também sou membro, parte militante, brigador, defensor de uma outra instituição, cujo presidente é meu amigo Leandro Stalitano, a Associação Cannab, uma grande referência. Nós temos diversos médicos que são voluntários, neurologistas, que fazem um atendimento, que fazem acompanhamento para receitar esse medicamento, e a gente tentar, de alguma forma, dar instruções, orientações para que essa família tenha acesso ao medicamento legal. Porque, diante do desespero de muitas famílias, muita gente acaba indo para a clandestinidade. Então, não vamos censurar. Se for no site, na internet, onde você acha. A gente não vai censurar uma mãe que de fato faz isso. Precisa daqui. Porque Queria que você no explicasse- desespero ela precisa fazer Só Que isso. você explicasse para quem não sabe. entende. O canabidiol, ele deriva do cannabis, é isso que Isso. é a folha, né? Isso, a da cannabis maconha. ela tem diversos compostos, mais de Sim. 80 compostos. THC, CBD, canabinol, tem vários. O canabidiol, o THC e o canabinol são os elementos mais utilizados do ponto de vista medicinal, né? Como fármaco. Para fazer o medicamento. Exatamente. O canabidiol usado de forma combinada com o THC ou até mesmo puro, apenas o canabidiol, Sim. ele é um elemento totalmente natural e que tem comprovações científicas sobre o desempenho, a evolução cognitiva de pessoas com diversas enfermidades. E aí eu vou falar até de diabetes, Alzheimer. câncer, Alzheimer, Parkinson. Parkinson. Isso é uma coisa que já está superada, os médicos de fato entendem, mas a gente ainda vive numa sociedade Qual é a cruel. alegação ainda da Anvisa para não estar liberando isso? O que é que eles alegam até Não, hoje? a Anvisa não proíbe. A Anvisa hoje ela regulamenta. Tanto é que esses medicamentos eles são comercializados aqui no Brasil. O ponto de entrave que a gente precisa é garantir com que o produto seja fabricado aqui. Deixar de ser importado, porque ele autoriza a comercialização, mas ele continua sendo um produto importado Vem de como fora, sempre né? foi. Sim. Então você apenas não tem tanta dificuldade burocrática para adquirir. Não é fácil, mas você tá mais fácil do que há 2 eu anos. acho, assim, porque há uns 3 anos atrás, a gente, na minha família, a gente precisava desses medicamentos.
E era uma dificuldade, porque nem todo médico queria dar essa receita, não é todo tem esse local que preconceito, né? vendia, né? Na Existe verdade, não é mesmo. nem preconceito, era conceito mesmo formado, porque preconceito é quando você desconhece, né? Sim. Existem pessoas que já conhecem e mesmo assim mantém um conceito, não é nem Exato. preconceito, é um conceito formado sobre essa situação. E a questão da cannabis, eu particularmente, eu acho, né? Eu já fui, no Uruguai é liberado, você na Colômbia, em vários lugares é liberado o uso da maconha. Sim. E eu acho que no Brasil deveria ser liberado o uso da maconha para uso medicinal, ou quem quisesse fazer o uso Qualquer particular, criativo. porque cada um que tinha que responder por si, né? Como Exatamente. em Amsterdã, né? Que é liberado outras drogas. Mas eu falo da maconha, da cannabis especificamente. Porque, por exemplo, teve agora uma apreensão da maior apreensão de fazenda de maconha, acho que foi no sul da Bahia, foram 83 mil pés de maconha destruídos, queimados. Então, assim, quando você fala numa coisa dessa, numa dificuldade, para se fazer uma medicação, né, que tem que vir de fora dos Estados Unidos Exatamente. para poder vir, e a gente tem grandes apreensões de maconha, né, pés que são queimados, que poderiam servir para Pra esse utilizar fim, né? essas associações, se utilizarem dessas apreensões, Exatamente. né? Então, assim, existe de verdade um trabalho a ser feito, acho que existe que tem que... a sociedade civil tem que também tomar partido sobre isso, porque existem muitas famílias que dependem disso, como aí o João acabou de falar, né, que mães compram na clandestinidade ou até plantam para poder Sim. ver o que é que pode Porque fazer. no desespero ela porque não é vai deixar o filho desespero. dela ser um medicamento. Jamais. E ela tá certa, ela tem que buscar, ela vê o filho. Você sabe, gente, eu costumo usar alguns exemplos de alguns ilustres amiguinhos que a gente tem nessa jornada de crianças extraordinárias que precisam utilizar esse medicamento e que tem 100 convulsões por dia. Você sabe o que é uma criança Gente. passar 100 vezes por uma crise epiléptica? São 100 vezes que ela tem uma quase morte por dia. Então a mãe assiste uma Sofrimento, situação né, de uma daquela, criança dessa. da criança, da mãe assistindo aquela situação, a mãe ela não quer saber, a sociedade é cruel, mas a mãe ela vai em busca do que ela tem acesso. O legal é caro, então ela vai buscar o clandestino. Então o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar uma regulamentação para que a gente possa fabricar esse medicamento aqui no Brasil. Porque é um medicamento tão fácil, tão simples de fazer, de forma artesanal, Paulo. Um medicamento que uma mãe teria que desembolsar R$ 2.700 para comprar uma ampola de 30 a 40 ml, esse medicamento vai custar R$100. Até se menos, ele fosse viu? produzido aqui. Então Até você menos. vai mudar. Nós tinha uma criança, um amiguinho nosso do bairro do Uruguai, que ele tinha uma média de 120 convulsões todos os dias. Um menino tinha uma síndrome rara, ele teve microcefalia. E ele tinha de 100 a 120 convulsões todos os dias. Todos os dias. Ele tinha 11 anos e nós nos juntamos e conseguimos importar uma ampola do CBD para ele. E com um mês, essa criança diminuiu de 120 para 20 convulsões por dia. Com um mês. Mas o que aconteceu? O remédio acaba. Como é que comprar outro? Então você vê tempo, né? aquela criança, porque quando você fica dando esses anticonvulsivos, esses tarja preta, a criança para de ter convulsão, mas você deixa a criança totalmente debilitada, o desenvolvimento cognitivo dela fica totalmente comprometida, porque ela não desenvolve. O canabidiol vai dar para ela mais autonomia motora, mais fortalecimento cognitivo, e a criança passará a praticar esporte, a frequentar ensino de escola regular, ela passará a ter convívio social e você começa a devolver qualidade de vida para essa criança e automática e consequentemente para toda a família e todo aquele ciclo de pessoas que está todo ali em situação de vulnerabilidade social. Então, a nossa luta é para poder garantir o direito dessas pessoas a um medicamento que já é clinicamente comprovado que faz bem. A gente tem que sair
desse universo de preconceitos que a sociedade hoje, sobretudo a sociedade extremista, vive, que não quer entender esse sofrimento dessas pessoas e ficam dizendo, não, porque isso aí é interesse das farmacêuticas, não tem nada a ver. Isso é fruto de uma sociedade ultrapassada que a gente enfrenta aqui no Brasil, mas eu vou te dizer, muita coisa mudou. Nós hoje, um cenário aí de 1 ano a 2 anos, nós já fizemos muitas coisas em Salvador, nós temos muitas pessoas boas participando desse debate aqui na Bahia, e a gente enxerga aí um universo de mudanças aí, uma luz no fim do túnel. A Prefeitura de Salvador, olha, gente, o governador do estado de São Paulo, o governador Tarcísio do estado de São Paulo, foi o primeiro executivo do país a fazer esse gesto. O mesmo processo que aconteceu aqui em nível municipal, aconteceu antes lá no estado de São Paulo, ou seja, um governador de um partido de extrema... está em processo de regulamentação. Um governador de extrema direita, cujo o nicho de militância dele jamais entenderia aquilo ali. Não, que nada, Guzmão, você está falando, você é maconheiro, defendendo o uso de maconha, defendendo não sei o que, não sei o que. Esse é o maior problema. Cara, esse é o maior problema. Gente, é surreal, uma situação muito difícil. Mas você enxerga figuras desse perfil dando um passo à frente. O governador de São Paulo, de extrema direita, deu esse primeiro passo. Prefeito da capital de Salvador, que não é um gestor de esquerda. Bruno considera um cara aí, eu não vou falar sobre que tipo de ideologia, de campo ideológico é de Bruno, mas vamos botar que o partido dele seja um partido de centro, mas é um cara que dialoga com as pautas sociais. O cara está atento a esse formato. Ele consegue dialogar com ambos, tanto com a ambos. direita com a esquerda. Né? E eu vejo a agenda de Ana Paula, vice-prefeita, a quem a gente enxerga esse formato. Tudo é local de onde você está, né? Uma coisa era Tarcísio sem ser governador e tacar pedra. Outra coisa é quando ele senta, ele vê que a realidade é outra. Nesse sentido, eu lhe pergunto, né? Você é um jornalista que trabalhou em diversas campanhas, foi técnico, né? Técnico, nós somos técnicos, que a gente não assume um lado nem o outro, nós somos técnicos. Sim. E para você agora, um político, né? Assumindo uma figura política, assumindo uma figura agora que tem lado. Como é isso para você, hoje em dia, nesse discurso, né, de lado? Porque antigamente você, como técnico, estava no bastidor, tinha que dar sua opinião técnica e não política. Agora você está dando sua opinião política, né? Agora é o que você digita, é o que está sendo praticado. Como é para você? É isso, né? É justamente aquilo que a gente estava falando aqui, a virada de chave, que é dar a cara a tapa, você sair da zona de conforto, uma escolha que você tem que fazer. E toda escolha, muitas vezes, normalmente as escolhas necessárias, elas não são fáceis, né? As decisões necessárias, elas são difíceis de ser tomada. E eu fiz uma escolha, e a minha escolha, o meu lado político, são as bandeiras que eu acredito, as bandeiras que eu defendo, que eu acredito. Eu tenho uma relação política com um grupo na capital, mas eu não me fecho de dialogar com todos os campos, porque para além do meu lado muito mais importante do que uma escolha de grupo político, é o lado da bandeira que você defende. E fazer parte, como eu disse, ter a política não como profissão, mas como uma missão, me dá tranquilidade para poder falar isso. Porque eu nunca iria me permitir fazer parte de uma militância política sendo subserviente a algum tipo de grupo político partidário. Isso eu jamais iria me permitir fazer dessa forma. Já recebi diversos convites para poder ocupar alguns cargos públicos e recusei, porque eu disse, eu não quero ser seu subordinado, eu quero ser seu aliado. Eu quero ter as portas abertas para dialogar sobre as bandeiras que eu acredito, mas eu não quero fazer parte de um processo em que eu precise me calar para poder emitir a minha opinião. Eu utilizo a política nesse formato. Então, isso me dá uma certa tranquilidade para poder
dialogar a política de forma aberta. E isso está muito longe, é muito diferente de que estar em cima do muro ou não ter lado. Você tem sim o seu lado. Você apenas não é subserviente nem dependente de nenhum tipo de grupo partidário. Como é que você consegue lidar com os extremos? Você falou dos extremos aí. E é uma coisa Radicalismo. O radicalismo. É Você doido. gosta do diálogo. E os extremos não querem Não dialogar com diálogo. ninguém. Não tem, você mostrou, eu quero diálogo. Agora, onde tem extremo, tanto na esquerda Não quanto tem na direita, diálogo. não tem diálogo. Eu, Como é que você lidar com isso no dia a dia? Eu enxergo que um extremista é uma pessoa doente, que precisa de melhoramento, né? Uma pessoa que tem um pensamento de extrema direita, uma pessoa que tem um pensamento de extrema esquerda, uma pessoa que não tem a capacidade de dialogar e perceber que aquele mesmo extremista tem o mesmo direito e tem as mesmas necessidades que todas as outras pessoas têm, mas são pessoas que muitas vezes perdem a capacidade de raciocinar, de refletir, de saber que o seu direito chega uma hora que termina para o do outro começar. Não é aquela taça cheia, aquele cara que é taça cheia, ou seja, o que é uma figura taça cheia? Não entra uma gota mais de conhecimento porque já transborda, porque ele já sabe tudo. Então, eu sou avesso aos extremos da direita e da esquerda. Torço muito para o Brasil acabar com essa polarização doentia que só interessa a esses extremistas, porque um retroalimenta o outro. Então, quem mais sai prejudicado com o processo de polarização na política nacional é o brasileiro, porque se vê num processo de obrigatoriedade de escolher o menos pior para poder não votar naquilo que você odeia mais. Então, você vota no que odeia menos. Então, é uma situação ruim. É o que eu costumo dizer que a maior crise que a gente vivencia não é nem a crise política, nem a crise econômica, é a crise da representatividade. É você olhar para um cenário e ter dificuldade de enxergar aquela pessoa que a gente olhava, esse cara me representa, esse cara carrega uma bandeira em que eu me sinto representado pela sua voz. Então a gente passa a ter opções de leques aí, sobretudo estou falando da política nacional, em que você precisa fazer uma escolha para poder impedir aquele cara que você odeia mais e acaba votando no que odeia menos. Então a crise da falta de representatividade é a crise mais grave e a mais triste que a gente vive. Então eu torço muito para que a gente consiga dar um passo à frente nesse cenário que o Brasil vive, e a gente só vai conseguir dar um passo nesse cenário que o Brasil vive quando pessoas de bem, pessoas que saírem da sua zona de conforto, passarem a militar mais a política, passarem a enxergar a política mais como um instrumento de transformação social, aquele comerciante que tem um sonho de ver a sua rua melhorar, de ter mais geração de emprego, ele precisa militar. E militar na política não necessariamente é ser candidato, é você passar a ser voz ativa para aquilo que você... para defender aquelas pautas que você defende, seja para defender o seu bairro, seja para defender uma bandeira que você luta, que você defende, de uma categoria de trabalho que você representa. Então, as pessoas boas precisam gostar mais de política. Eu não gosto de política, política é coisa de ladrão, política é coisa de corrupto. Né? Então, meu irmão, se você não entrar na política, você vai ser governado pelo aquele que gosta. E normalmente os que gostam, boa parte... Não entendem. Exatamente. Agora, gostar não quer dizer que entende, né? Guzmão, você é um líder, né? Uma liderança muito presente nas pautas importantes da cidade, independente do lado político. A gente acompanha as suas redes sociais e a gente vê. Eu queria trazer você um pouco para a política das últimas eleições, que foi uma das mais difíceis, né, da história. Queria que você falasse um pouco, você caminha com o Bruno Reis, queria que você falasse, na sua visão, a derrota de ACM Neto como governador da Bahia e que você fizesse uma avaliação desses primeiros 7 meses aí do governo Jerônimo Rodrigues. Cícero, obrigado pela pergunta. Eu enxergo que o prefeito Bruno Reis ele tem feito um bom trabalho à frente de Salvador, do ponto de vista da liderança política. Ele tem dado um verdadeiro show de diálogo aí com as lideranças, com os vereadores, com os grupos políticos que fazem parte do cenário político aqui municipal, mas sobretudo e também estadual. Então, considero que a gestão de Bruno e de Ana Paula, vice-prefeita e secretária de saúde, é uma gestão que tem correspondido. Claro que Salvador precisa avançar em muitas coisas, mas Bruno tem como principal, um dos grandes desafios aí do prefeito Bruno Reis é suceder uma figura como a ACM Neto, que não é tarefa fácil. A ACM Neto sucedeu o João Henrique.
Então, a sociedade estava acostumada com o modelo de gestão de João Henrique e a Semineto transformou a cidade e teve um choque, né, de acontecimentos na capital. E Bruno está sucedendo a Semineto, então, que fez uma gestão assim, indiscutivelmente bem avaliada em Salvador. Eleito Saiu o melhor prefeito 8 vezes, né? Exatamente. Então, o Neto teve uma gestão incontestavelmente bem avaliada, inclusive por diversos opositores. Então, o desafio para Bruno é um desafio... Além de manter, é tentar fazer e imprimir o ritmo dele. Né? Exatamente. Dar a cara dele, mas tem que manter. Manter não é uma tarefa alto fácil. nível, E eu né? vejo que ele tem Exigência, mantido. né? Ele tem mantido Isso, nesse alto nível de governo de gestão. A eleição que aconteceu estadual foi uma eleição completamente complexa, com diversos fatores. O governador Jerônimo venceu a eleição. Havia eu fazia uma leitura de que o jogo, como é jogado pela análise política, a tendência de fato era a eleição de Jerônimo, porque a eleição nunca aconteceu na história da política da Bahia uma eleição que não fosse verticalizada. Sim. Então, se você de fato seguisse a trajetória de todos os processos eleitorais que aconteceram até aqui, é lógico que, com a avaliação do presidente que puxa o governador, iria dar Jerônimo. Mas, no meio do processo, ele iria enfrentar uma figura que tinha uma força popular e uma avaliação muito grande, que era o ex-prefeito Assemineto, no jogo, para poder tirar o PT e tirar o Jerônimo dessa zona de conforto. Então, o Neto surgiu como essa figura para poder tentar acabar com essa hegemonia que, ao longo do processo, o presidente da República sempre puxou, sobretudo na Bahia, em que o Lula tem uma força gigantesca, né? Uma força estratosférica muito grande aqui. A força do Lula, que é muito maior do que a força do 13. Lula é muito mais forte, é muito maior do que o PT. Luiz Inácio Lula. Então, isso aconteceu. Então, tem muita gente que acha que a pessoa tem uma formação, não foi por mérito dela, foi porque Lula deu, né? Exato. As pessoas na Bahia enxergam desse jeito. E não diz que foi o PT que deu, diz que Lula deu. Lula que deu, foi Lula que deu, foi Lula que entregou isso para a figura dele, não é mérito da pessoa. Onde é que nessa avaliação aí já é o técnico, né? Onde foi que a Semineto errou? Foram diversas, eu avalio que foram diversos acontecimentos. Eu acho que é muito cruel. Você pode citar alguns? Eu acho que é muito cruel você apontar Depois, né? que Jerônimo ganhou a eleição por conta de um erro de Neto. Neto não perdeu a eleição porque teve um episódio do Instagram. Neto não perdeu a eleição por conta de um episódio da escolha da vice. Neto não perdeu a eleição. Nas maiores cidades, Neto ganhou, né? Exatamente. Em Salvador. Então, assim, ele não perdeu a eleição porque cometeram alguns erros, porque os erros são cometidos ao longo de diversas campanhas. Isso aconteceu. Lógico que virou pauta, virou manchete, ganhou visibilidade. Alguns episódios que aconteceram ao longo da campanha, e a gente sabe que o profissionalismo do marketing eleitoral da galera do PT é profissional. Os caras não perdoam, os caras sabem trabalhar. Então, assim, conseguiram utilizar. Mas não foi um ou outro episódio. A escolha, porque Zé Ronaldo deveria ser visto no lugar da esposa de Tiago. Enfim, isso não foi o fator que fez com que Neto perdesse a eleição. O fator que fez com que Neto perdesse a eleição foi simplesmente a força política hegemônica que Lula tem na Bahia e fez virar o jogo naturalmente. Eu costumo dizer, se Neto ganhasse a eleição, Neto iria acabar com esse ciclo, com essa trajetória Se a gente só entender que Lula teve quase 75% dos votos na Bahia, e Jerônimo só conseguiu pegar 51. Exatamente. Então, só se você entender que Neto ainda conseguiu conquistar aí uns 20 e tantos % de voto de Lula, que é um grande sacrifício. Não foi uma enxurrada. Não e aí você percebe que muita gente fica fazendo leitura. Neto, porque eleição, porque teve aquele negócio do Instagram, porque escolheu a vice errada, porque cometeu alguns erros. Gente, que perde todo mundo. É muito fácil fazer análise do jogo depois do replay. Engenheiro de laboratório. Exatamente. Depois do replay é fácil você analisar o lance.
É muito fácil. O replay está acontecendo, você assiste 10 vezes e você vai fazer análises políticas como essa. Mas é assim, nenhuma eleição ela é decidida por conta de um episódio, de um fato. É um conjunto Mas você de entende fatores. você entende que o pós-eleição ele é importante para avaliar os erros, Exato. teoricamente, os erros que foram cometidos durante uma campanha, para que não se repita na outra, né? Um dos pontos que foi muito debatido na campanha de Neto foi a questão do tanto faz, né? Que Neto dizia, para mim o presidente tanto faz, ou tanto Lula ou quanto o Bolsonaro, mas existia uma figura que estava sendo candidata a presidente pelo partido dele, que era a Soraya Tronic, né? E ele nunca botou Soraya em um palanque aqui na Bahia, né? Nunca se entendeu muito, ficou muito nebuloso essa parte da campanha de Neto. Você acha que isso também... o próprio Ciro, aí você tinha... né? Porque tinha a Ana Paula como vice-presidente. Então ficou muito nebuloso essa parte. Você acha também que isso não afetou um pouco, não? Esse não posicionamento de Neto nesse período da campanha? Porque eu acredito que político tem que ter lado. Se você não tem lado, para que você tá? Né? Você viveu um período do tempo como jornalista com marketing técnico. Agora virou político, tem lado. Você tá do lado de Bruno Reis, você tá do lado de ACM Neto, você assumiu uma postura. Então, você acha que isso também não atrapalhou muito, não? Não atrapalhou pela questão assim, muitas pessoas, né, vinham até a mim e diziam assim, poxa, eu quero votar com o Neto, mas Neto tá com o Bolsonaro, ele tá com tanto faz, né, é o tanto faz, tipo, para ele tanto faz, mas para o eleitor de Lula, pela força de Lula na Bahia, não era o tanto faz. O Neto assumia que tava com Lula, não assumia, né? Mas ele podia dizer que estava com Lula? Não sei, aí você que vai me Isso, dizer. Talvez se ele dissesse, o Lula falava, não tá comigo. Então, Aí, assim, tá ele feito, não tinha... Existia um fator nacional em que o partido tinha uma candidata, mas também tinha liberado que nos estados os grupos tivessem liberdade para poder fazer a sua condução. Ele não podia afirmar que estava com Lula, porque ele não fazia parte do arco de aliança de Lula. Então ele não podia afirmar isso apenas para jogar para a plateia, que aí ele não seria honesto da parte dele. Mas também ele não podia afirmar que estava com o Bolsonaro, porque ele também não estava com o Bolsonaro. Ele não fazia parte de um grupo político de Bolsonaro, até porque Bolsonaro teve um candidato a governador na Bahia, que foi o João Roma. Então, assim, ele não estava com Lula e também não estava com Bolsonaro. E talvez não enxergou compatibilidade política com a figura que estava liderando o partido dele do ponto de vista nacional, que foi a Soraya. Também fazia parte do arco de alianças o PDT, que apoiou o Neto aqui. O PDT teve uma candidatura a presidente com o Ciro, cuja vice-candidata a vice-presidente da República foi Ana Paula, figura aqui desse mesmo grupo de alianças. Então, Neto não tinha o que fazer. Ele teve que focar na eleição estadual e pagou um preço caro por isso. Então, consequência do processo. Ele teve que peitar isso. Ele também não tinha... A pessoa precisa ter um lado? Precisa, mas você não precisa criar um lado apenas para dizer que você tem um lado. No processo, ele não tinha como subir no palanque de nenhum outro candidato a presidente aqui, ou Lula ou Bolsonaro, porque ele não fazia parte de nenhum dos dois. O Lula tinha um candidato que era Jerônimo e Bolsonaro tinha um candidato que era Roma. Então, ele estava num processo ali neutro e que, de fato, isso pesou. Então... De fato, ele pagou o preço de estar no processo eleitoral nacional, que ao longo da vida toda, que eu entendo, sempre foi assim. A mesma, quando o Jacques Wagner ganhou de Paulo Souto, daquela vez, aquela eleição lendária, foi o efeito Lula do mesmo jeito. Então, e assim sucessivamente. Assim, Paulo Souto não perdeu a eleição porque os prefeitos estavam putos, chateados com ele naquela época. Não, Paulo Souto perdeu a eleição porque Lula virou presidente, uma margem gigante, e puxou Wagner. Wagner tinha acabado de perder uma eleição para prefeito de Camaçari. Exato. Wagner foi candidato a prefeito de Camaçari e perdeu a eleição. Depois virou governador do estado. 2 anos depois. 2 anos depois. Imagina. Entendeu? Qual é a Então, sua avaliação, Guzmão, desses primeiros 7 meses do governo Jerônimo Rodrigues? Você consegue já ter um parâmetro ou ainda é cedo? Jerônimo é um cara muito simpático, boa gente, um cara querido, um cara que tem uma atenção aí. Eu torço para que a gestão de Jerônimo dê certo. É um cara que, do ponto de vista do relacionamento, do trato aí, ele tem
Acho que ele merece fazer um bom governo e assim a gente torce por isso. Agora, eu acho que ele precisa ter a sua identidade política, né? Ele está num momento que é favorável, em que o governo federal ele se elegeu, tem o governo do estado, o governo federal, o principal ministro do time de Lula foi o criador dele, né? O padrinho político dele, foi quem bancou junto com o Wagner o nome de Jerônimo. Tem 2 senadores fortes no cenário nacional, que é o Wagner, que é líder do governo no Senado. Você tem o Otto Alencar, que é uma das figuras mais importantes do PSD, que é um dos partidos mais importantes do Brasil hoje. Então, ele tem uma retaguarda de peso e tem tudo para poder fazer uma boa gestão. Agora a gente precisa observar para poder encontrar um caminho em que tenha a própria identidade. Então, eu que sou da iniciativa privada e que atua aí na formulação de política de geração de emprego, de oportunidades, através de diversos setores econômicos, eu tenho que torcer para que o Jerônimo, de fato, faça isso. E eu falo isso de muita pureza d'alma, muita tranquilidade. Você acredita que esse efeito Lula vai pesar nas próximas eleições ou as municipais não A eleição vão municipal diferente? sempre foi diferente. Porque a foto de Lula não vai estar lá para votar para presidente. E a eleição municipal, você sabe disso, uma eleição municipal ela é muito diferente da eleição estadual. O fator verticalizado do presidente da República para o senador, o governador, ele acontece porque na eleição nacional é uma eleição em que o eleitor primeiro escolhe o presidente, depois que ele vai escolher o senador, o governador, e aí ele acaba no final votando no time completo, por conta da aliança. Mas uma eleição... deputado estadual. E vem de lá de E vem Vai. verticalizado. Mas numa eleição municipal, ele reflete sobre a qualidade da vida da rua que ele pisa, que é da iluminação, que é do buraco, que é da coleta de lixo, que é do canal que não está... É o que impacta diretamente. Exatamente. Então, o eleitor vota de acordo com o serviço que ele sente na ponta. As obras do município são obras que lidam no dia a dia da pessoa. O Estado tem entregas, o governo federal tem entregas nos municípios, mas são obras de maior visibilidade, de avenidas de vale, de mobilidade, mas a obra que resolve a vida do cara que está na quebrada, que está no gueto, está na favela, é a obra do município. Então, a prefeitura tem o potencial de dialogar mais próximo das pessoas que de fato mais precisam. Então, é a infraestrutura, é a iluminação, é o posto de saúde, é aquela unidade de saúde da família, é o CRAS, é o esporte, é a escola, a creche, né, o CEMEI. Então, o conjunto de entregas em que o eleitor faz uma análise, poxa, como é que está a minha vida? Ele não faz uma leitura ideológica para escolher seu candidato. Sim. Ele faz uma leitura, de fato, de entregas com relação a isso. Se a prefeitura tem realização próximo dele... E você acha que ele percebe isso. Como um especialista... Só para completar, por exemplo, um exemplo claro. Quando o Neto ganhou a eleição, por exemplo, o Neto ganhou, o governador era Wagner. Sim. A presidente era a Dilma. Isso. E ele enfrentou, não foi uma figura desconhecida do PT, ele enfrentou o Nelson Pellegrino. Isso. Entendeu? Foi para o segundo turno... venceu a primeira eleição, no segundo turno aconteceu a mesma coisa, entre o grupo colocou, você tinha ali o governador. Então, assim, foi um exemplo claro disso. Na época de João Henrique também foi a mesma coisa. O presidente era Lula, o governador era Wagner, o candidato foi Walter Pinheiro. E João Henrique, por mais que tenha acumulado uma série de reprovações na sua gestão, ele conseguiu virar o jogo. Então, ou seja, uma eleição estadual, não existe essa fórmula igual como a estadual. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo aí. É isso que eu ia te perguntar. Você, como um especialista das mídias sociais também, você acha que as redes sociais, elas ajudam nesse momento? Você é muito ativo nas redes sociais, mostra os trabalhos, as agendas. Como é que você vê o papel da influência das redes sociais na política hoje em dia?
necessário. Quem não se enquadrar nessa agenda tá para trás. Está fora do jogo. Exatamente. Porque hoje em dia as redes sociais elas não são apenas um instrumento para você sair bonitinho no retrato. É um instrumento de você dialogar com o seu público, de você se comunicar com ele, de você fazer uma prestação de contas, de você ser transparente e de você mostrar de fato qual é a sua jornada. Então, quem não tiver atento a essa agenda Tem aí, muito político que ainda não está atento, não. Ainda Isso é. continua fazendo. Agora, Guzmão, você é acostumado a pilotar aí as campanhas. Como é que é você e o veículo? Como é que você se permite isso? Você é o piloto e o veículo da mesma campanha? Como é que funciona? eu costumo dizer, né? Todas as campanhas que eu coordenei, eu ganhei. A única que eu perdi na minha vida foi quando eu fui candidato. Mas você se coordenou? Como é que funciona? Não, eu tive, como eu te falei, né? Eu tive uma equipe de voluntários. Sim. Eu não montei, eu não tive uma Porque no meio da estrutura de campanha, você é campanha. candidato, você não tem como parar e pensar. Porque você Não. falou da campanha de Neto. Nos 45 Exatamente. dias ali, Você é a não figura, adianta, você tem que estar é a na figura, tem que ponta. estar na ponta, não Então tem é como. isso, eu acho que justamente esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, foi ter uma campanha e eu observar erros, observar falhas de campanha de organização, de marketing, de administração, de equipe, de logística, mas você não pode entrar ali, fazer o papel do coordenador de campanha, porque você é a Você figura acaba do se cobrando candidato. mais, né? Você acaba se cobrando mais. Você fala, eu não posso errar aqui porque eu sei qual é o caminho. Exato, É mais exatamente. Mas assim, eu tive uma equipe muito de voluntariado, a gente ia arrumar time e ir pra rua na base do sola de sapato e gastar duro. saliva. Que vale, né? A campanha mais difícil, você que já trabalhou na campanha, a campanha mais difícil que tem de vereador. A mais Por difícil. que você escolheu logo a mais difícil? Exato. Bruno falou comigo. Guzmão, graças Não a era Deus. mais fácil ganhar lá em Una, não? Pois é. Eu ia disputar com minha mãe. Ele tava lá. Dividir o voto dentro de casa, acho que Não. ganhou os dois e pronto. Bruno uma vez falou comigo, graças a Deus eu não precisei passar por esse vestibular de ser vereador. Ele se elegeu logo deputado e depois virou estadual. É a prefeito. mais difícil que tem. A eleição mais difícil de todas é a eleição de vereador. De todas. E de vereador de uma capital é algo ainda... Tem outros elementos dificultadores em cima disso aí. O tamanho de uma campanha de vereador em Salvador é o mesmo de um deputado, deputado distrital. é. Distrital, em Brasília. Eu fiz distrital. É o mesmo tamanho, a fórmula é a mesma. São 2 milhões de habitantes Exato. e você divide pelo menos nas cadeiras. É loucura. É difícil. Mas por que você escolheu assim logo? Eu vou nesse aqui, esse aqui é o mais difícil Vou aqui. mesmo. Por que que você se desafiou assim? Rapaz, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado. Salvador foi a cidade que me deu maturidade política e profissional. Então eu sou apaixonado por Salvador. Salvador me deu a minha família, os meus filhos, a minha esposa, me deu conhecimento religioso. Salvador me deu entendimento cultural. Salvador é uma cidade que me pegou pelo pé, entendeu? E me deu um verdadeiro laço. Então eu falei assim, eu quero dar minha contribuição para essa cidade. Então, se um dia eu tiver a oportunidade de ocupar um mandato eletivo para poder dar a minha contribuição à sociedade, eu quero que ela comece sendo por Salvador, que é essa cidade mais especial do país e que eu vivo aqui e foi que me deu essa relação cultural, esse entendimento maduro sobre o que é política, o que é ativismo social, o que é trabalho, o que é oportunidades, o que é dificuldade. Uma cidade da alegria, mas uma cidade ainda muito desigual, que precisa mudar muita coisa. Então, eu quero dar minha contribuição para a cidade do Salvador e eu acho que isso é o verdadeiro propósito de eu fazer parte disso, de eu sair dessa zona de conforto para poder enfrentar esse desafio de ocupar uma das 43 cadeiras da Câmara de Vereadores de Salvador e que o ano que vem tá logo ali, vamos isso que a gente enfrentar esse perguntar. processo. Quais são os próximos passos de Guzmão Neto? Estamos enfrentando aí o dia a dia, militando, conversando com as pessoas, ouvindo os bairros, ouvindo as camadas. Nós aumentamos a nossa atuação em Salvador. Hoje eu tenho uma atuação em diversas zonas da capital, com entregas, com propostas, com projetos mais claros, com projetos mais contundentes. Você, além de fazer a manutenção do que você fez na campanha anterior, você está ampliando. Ampliou esse processo aí justamente por isso, né? Porque não faria sentido ser candidato. Costumo dizer que
você vai entender muito bem o que eu estou falando, existe a derrota eleitoral com vitória política. Sim. Às vezes você perde uma eleição, mas sai vitorioso politicamente, porque você perde acumulando. Você fez um capital muito bom. Então, às vezes, a pessoa perde uma eleição e perde politicamente. O perigo é quando você perde politicamente, que aí sim acontece a derrota política. Tem Então, gente até que ganha a eleição, mas perde politicamente. Verdade. ganha E aí perdendo. chega lá, vereador não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Talvez você, como essa pessoa, essa figura, consegue fazer mais do que muito vereador que está lá sentado só. Sim. É, Que porque ganhou eleição, tem a gente cadeirinha, entra mas- sem amarras, né? A Exato. gente entra sem compromissos escusos, a gente entra verdadeiramente com um propósito. E aí a gente vai ficar fantasiando possibilidades que o pessoal fala, porque normalmente chegam aqueles que apontam, Guzmão, você está sonhando, para poder ser vereador você tem que investir X, você tem que comprar isso, comprar aquilo. Então, assim, eu não tenho propósito porque não justifica, essa conta Sim. nunca vai fechar. Você precisa, de fato, ter uma meta, um propósito de vida para poder dar a sua contribuição. Eu quero que meus filhos cresçam sabendo que o pai deles contribuiu de alguma forma para a cidade onde ele vive, uma cidade onde ele está crescendo. Quero que ninguém aponte meu dedo para dizer assim, esse menino veio aqui, ocupou um espaço para poder decepcionar a comunidade que acreditou, que lutou, que foi para a rua, que debaixo de chuva, debaixo de sol, para poder levar aquela bandeira e a gente chegar no espaço de poder e decepcionar essas pessoas. Eu costumo dizer que o maior capital político que eu adquiri nessa minha trajetória política é o direito de entrar e sair em todos os lugares de cabeça erguida. Eu posso não conseguir realizar o desejo e a demanda de muitas pessoas, mas de mentiroso ninguém me chama. Eu quero ter o direito e a liberdade de entrar em cada bairro, em cada rua, em cada viela dessa cidade e ninguém ter o direito de chegar e me apontar o dedo. Olha lá, vem mais uma vez contar mentira, vem mais uma vez pedir voto e desaparecer. Então, essa ousadia eu não dou para ninguém. Eu quero construir a minha trajetória, mas de forma séria. Vai ser difícil? Vai ser difícil, porque nada que a gente conquista com suor é fácil. Mas eu quero e eu tenho muito orgulho desse legado. E quem anda comigo, quem faz parte da minha equipe de campanha, sabe que o princípio básico do nosso grupo político é não prometer aquilo que não pode cumprir. Porque hoje a sociedade está cada vez mais cansada de políticos que prometem, muito mais não do mesmo, cumprem. né? Então, Sim. eu prefiro não ter o seu voto. Eu posso até não ter o seu voto, mas a sua amizade eu não perco. A sua admiração eu não perco. Porque um dia muito maior do que o direito de ter o voto daquela pessoa, você ter o reconhecimento dela. Então, o voto é consequência de uma relação, é consequência de um serviço bem feito, é consequência de uma coisa muito mais digna, né, de tudo isso. Dentro do município, dentro dessa área que você atua, né, das pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm problemas sérios, psicológicos, cognitivos, o meio de porta de entrada para ter acesso a esses medicamentos são os CAPs, né, Centro de Assistência Psicossocial. E os CAPs de Salvador estão tendo problemas seríssimos, ou por falta de medicamento, ou por falta de profissionais. Inclusive, tenho ouvido algumas denúncias de que, principalmente no CAPs lá de São Cristóvão, né, não estão liberando os medicamentos por conta de falta de profissional. Não tem profissional para poder fazer essa liberação de medicamento. Aí minha pergunta você que está militando nessa área, como é que está sua fiscalização, né? Até para ajudar o prefeito Claro. Bruno Reis e a secretária Ana Paula nessa situação. Ana Paula não, secretária Promoção Social. Promoção Social. Aí é Júnior Magalhães. Júnior Magalhães, Meu para amigo. estar ajudando nessas coisas, porque, como você falou, né? A pessoa tá lá, dá a crise da coisa, e por falta de medicamento não tem esse auxílio, né? O CAPS, ele é da saúde, né? O Sim. CAPS. Os CRAS, que É o são CAPS. os CRAs, eles são do Eu tô social, falando do e CAPS. o CAPS é da Isso, saúde. É o CAPS. Exato. Quando eu enxerguei algumas mudanças acontecendo, eu enxerguei o prefeito dando uma sinalização de que queria azeitar mais a sua equipe, colocar figuras estratégicas em posições estratégicas para poder reverter alguns índices, né? Reverter alguns dados. A saúde, por exemplo, quando ele fez uma opção de escalar
a sua principal jogadora, que é a vice-prefeita Ana Paula, para colocar no olho do furacão e gerir a saúde de Salvador, ou seja, ela ia para um lugar de desgaste, de vitrine, inclusive com a possibilidade de trazer, inclusive, desgaste. Mas ele não pensou duas vezes, porque à frente disso está o interesse em melhorar a gestão. Então, quando o prefeito fez essa sinalização, que colocou a vice-prefeita Ana Paula, foi justamente para azeitar a política de saúde de Salvador. Então, eu acredito que a gente que pode muita coisa melhorar. Então, vamos torcer para que, de fato, a Ana Paula consiga fazer... Depois faça uma visita lá nesses CAPs aí para dar uma olhada aí, Itapuã, São Cristóvão, né? E alguns outros bairros lá de Castelo Branco, Cajazeiras. Que exatamente, se tiver que colocar o dedo na ferida, a gente coloca o dedo na ferida. Tá faltando. Ou profissional, tem CAPs que tem profissional, mas não tem o medicamento. Tem CAPs que tem o medicamento, mas não tem um profissional para fazer a liberação. Isso é importante. Até dar uma dica aqui. Esse é o verdadeiro papel, né? A gente não pode ser parceiro aliado igual o lagartixa, que só fica balançando a cabeça dizendo que tá tudo certo. Então a gente precisa, de fato, colocar o dedo na ferida e mostrar o problema, mostrar o erro. Agora, eu tenho certeza que se Ana Paula empregar na saúde o mesmo esforço que ela fez por todas as pastas por onde ela passou, no social, desde quando ela era diretora na educação, quando ela passou pelo social, ela tem uma capacidade gerencial gigante, exato, servidora de carreira, então tem que acontecer. Mas, de fato, muita coisa precisa melhorar com relação a isso. Difícil. E me coloca à disposição. Salvador é uma cidade atípica, né? Porque além dos bairros todos que tem, ainda tem as ilhas, né? Exato. Que ainda tem que dar o suporte, né? É isso. Governar Salvador não é uma tarefa fácil, não é para aventureiro. A gente está vendo aí, inclusive, um processo de discussão com relação a quem vai ser o candidato da oposição. Então você vê a discussão girar em torno de nomes partidários, qual é o partido, quem vai cabeça de chapa, quem vai na vice, quem não vai, quem vai ceder, quem não vai. Você não vê em nenhum momento uma discussão em torno da agenda da cidade. De ideias, né? De ideias. A discussão política deixou de ser ideias, projetos, virou nomes. Sim. Exatamente. Esse nome, cara, quem é você? Vou votar em você por quê? Não Exatamente. tem mais isso, né? Exatamente. É mais difícil hoje. E você precisa colocar a discussão em Salvador para além da entrega de obras. Aí, por exemplo, não adianta você escalar uma figura que apenas porque tem alguma capacidade de fazer entregas de algumas obras, escadarias e encostas, quando, na verdade, a discussão que precisa ser feita em Salvador é uma discussão social. Porque quando o prefeito Neto encontrou a cidade, ele precisou recuperar a cidade do buraco, da luz que não tinha. Depois precisa fazer, e aí inclusive a cobrança que Bruno tem que dar um passo a mais para poder seguir avançando na infraestrutura, mas precisa adentrar nesses problemas sociais da educação, da saúde, da geração de emprego, porque senão a gente vai ficar girando em torno de eleger aqueles que faz mais obra. Não, a eleição não é para secretário de infraestrutura, é para prefeito. É para prefeito, exatamente. O secretário vai ser escolhido pelo gestor que a sociedade, que a população, o eleitorado elegeu. Então eu vejo que a gente precisa avançar, mas isso é muito parte do eleitor, de cobrar das pessoas. Aqui, minimamente, quando você tem um Instagram, que você faz uma publicação lá... Salvador é mais lá... politizado. Salvador não tem esse negócio de enrolar por nome, não. O pessoal vota mais por convicção. Esse voto ideológico, o voto de convencer, né? O voto pensado de fato. O Salvador não tem muito esse negócio de deixar a onda levar, não. Historicamente, ou você acha que não, tem muita bolha assim? O Salvador, o eleitor elege aquele que ele considera o mais preparado e dá o voto de confiança para saber se ele merece fazer isso. Se ele tá... E se não fizer por onde, perde o voto. Exatamente. Tem aquela coisa do barrismo, né? Porque é o vereador que está ali atento à necessidade, é o que conseguiu levar para fazer um exame, ou que tapou ali, né? o buraco da rua. É aquele que está acessível, que atende o telefone, que até eu atender o telefone. Se não atender, é problema, e você sabe disso. Então, o Salvador, ele é muito mais... Ele é muito mais... Exigente nessa questão do voto, né? Tem que ser. Você vê que um colega nosso fez o que fez,
Aí, Juquinha fez o que fez. Aí ontem ele tava na cobertura, aí o povo lá, ladrão. Ah, A sim. galera não brinca em serviço, não. E com política é a mesma coisa. E porque ele também saiu dessa área, foi pra área política também, agora voltou pra área do jornalismo. Estamos chegando naquela parte do programa que é aquela a parte pior ruim. parte, que é o final. Oh, que pena. Mas eu acho que é importante. Passamos de uma se hora, você tem né? mais algum... Passou, já tem um Tenho, tempinho vou aqui. fazer só Isso. uma pergunta. Eu quero saber do Guzmão Neto, político, jornalista, esposo, pai de Miguel, pai de Malu. Qual é Salvador que você vislumbra? Qual é Salvador que você enxerga para o futuro? Eu enxergo e tento trabalhar e dar minha contribuição para uma cidade menos desigual. Uma cidade que carrega com sua principal característica a diversidade e que seja uma cidade com igualdade de oportunidades. Uma cidade que a gente consiga ter acesso a um serviço público de qualidade. Uma cidade de Salvador que a gente consiga, que a gente possa professar a nossa fé sem ser julgado, sem ser penalizado, que a gente possa defender as nossas opiniões sem ser martirizado porque outra pessoa pensa diferente. E uma Salvador e um Brasil que seja uma sociedade igualitária. Eu desejo uma Salvador menos desigual, com menos racismo, uma sociedade com menos preconceito religioso. Eu que sou de uma matriz religiosa que mais sofre com o processo de discriminação religiosa, eu sou candomblessista e sou defensor da minha religião. Então, eu vejo que você quer ferir de morte uma pessoa, você machucar aquela pessoa pela fé que ela carrega. Então, uma sociedade igualitária com direito de oportunidades. Mas eu penso que isso só vai acontecer com a participação da sociedade como um todo, porque o político, gente, ele é reflexo da sociedade. O político, ele entrega aquilo que o seu eleitor lhe demanda. Por que a gente enxerga poucos políticos defendendo a educação no Congresso Nacional? Porque você vê pouco a sociedade reivindicando a educação do político. Ele quer primeiro o imediatismo, ele quer a rua calçada, ele quer fala o que o público quer ouvir. Então, assim, Exatamente. a responsabilidade é do político, mas quando a sociedade entender o poder que ela tem, porque um político não aguenta ver, eu quero ver meia dúzia de pessoas, não estou falando 1000 pessoas não, 6 pessoas na porta de um prédio, no corredor da Vitória, falando o nome de um deputado federal, por que ele não colocou um projeto em defesa da educação para salvar aquele colégio que estava lá. Então, isso, o político, ele tem medo. Então, quando ele é colocado contra a parede, que ele vê a sua popularidade em risco, aí sim você vê ele mudar de comportamento. Mas a gente precisa cobrar, né? A gente precisa exigir, começar votando certo, votando direito. E ali, alguma Pronto, pergunta? pra mim, a última foi a do CAPS mesmo. Maravilha, Guzmão. Suas considerações finais. Eu só quero agradecer pela participação, pelo convite. Para mim, motivo de lisonjeio, de alegria fazer parte aqui dessa discussão aqui tão rica. Falar de política, falar de cotidiano, falar de sociedade, falar de Salvador, falar da minha história com você, Paulo, que é uma figura que eu tenho um enorme carinho e admiração pela sua trajetória profissional aí, essa grande figura que eu tive a oportunidade de conhecer. Que pegou leve hoje. Pegou leve. Tá se peguei, recuperando. Tá se recuperando, tá se recuperando. Essa figura aí, obrigado aí pelo seu carinho, Cissa também, Mandy Levi, essa figura da comunicação aí carimbada no processo da Bahia de Salvador. Dizer que estou à disposição. Eu acho que é importante a gente bater esse papo de forma leve com as pessoas com relação ao que a gente pensa. Eu acho que é importante esse formato que vocês implementam aqui, e vamos marcar para a gente bater. Se hoje alguém quiser chegar e fazer um contato com você, como é que faz? Suas redes sociais. Como é que te acha? Instagram, Guzmão Neto, @Guzmão Neto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Tudo é @Guzmão Neto para a gente dialogar com essas pessoas aí sobre essa cidade. É isso aí. Pronto. E ficamos por aqui. Vamos lá, gente. Povo, até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.